Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. A Receita Federal liberou hoje as consultas para o primeiro lote de restituição do imposto de renda. 6 bilhões de reais serão pagos para mais de 3 milhões de contribuintes. Mas esse ano a pandemia causou uma situação curiosa. Enquanto algumas pessoas vão receber, outras ainda nem entregaram as declarações. O prazo acaba na próxima segunda-feira. Esse é o maior lote já pago pela Receita Federal no país, tanto em valor quanto em quantidade de pessoas que vão receber. Serão mais de 6 bilhões de reais, divididos entre 3 milhões e 400 mil contribuintes. As consultas podem ser feitas na página da Receita na internet ou pelo aplicativo. A ordem de pagamento atenderá alguns grupos prioritários: idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, e profissionais cuja maior fonte de renda seja o magistério. O dinheiro estará disponível nas contas a partir de 31 de maio e na mesma data acaba o prazo para a entrega das declarações. Essa situação inusitada se deve à pandemia da Covid-19. Assim como no ano passado, o prazo para a entrega das declarações foi prorrogado. E a consequência é que, enquanto algumas pessoas já estarão recebendo, outras nem apresentaram a declaração ainda. Ano passado, tem pessoas que estão pagando parcelas da sua respectiva ação anual já em 2021, porque fizeram a declaração no último dia do prazo, ou no mês final do prazo, e na hora de fazer um parcelamento anual do imposto de renda apurado na declaração, acabou fazendo uma transferência de algumas parcelas, a última, a penúltima parcela, ainda para o ano de 2021. Justamente porque tivemos uma dilação de 2 meses do prazo ano passado. Para esse ano, há uma probabilidade que isso aconteça também para aquelas pessoas que fizeram a declaração agora, nessa semana derradeira aí do prazo de envio da declaração. A Receita Federal espera receber 32 milhões de declarações nesse ano. Segundo o balanço parcial, até agora foram entregues pouco mais de 21 milhões. Ou seja, mais de 10 milhões de brasileiros ainda não cumpriram a obrigação com o leão. Quem perder o prazo terá que pagar multa que varia de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. Por isso, o especialista dá uma dica importante. Mesmo que algum documento esteja faltando, é melhor entregar a declaração incompleta e fazer a correção depois. Você fazer a sua declaração dentro do prazo, ainda que ela contenha algumas omissões ou erros, você tem um prazo para fazer a retificação da declaração, sem ser penalizado por multa pela ausência de entrega, por juros porque juros e correções monetárias elas vão incidir caso haja uma apuração de imposto a maior do que aquela que foi feita originalmente. Só que você não vai ser penalizado pela ausência da entrega da declaração. E agora o mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta segunda-feira, com operadores de todo o mundo trabalhando em modo de espera no início de uma semana que contará com dados de inflação dos Estados Unidos em busca de pistas sobre o destino da política monetária do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. A moeda norte-americana recuou 0,54% e encerrou o dia cotada a R$ 5,324 na venda. 2 pessoas ficaram feridas hoje em um ataque com faca em uma estação de transvia de Jerusalém, pouco antes de as forças da ordem matarem o agressor. A tensão não termina em Jerusalém mesmo após o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, grupo que domina a faixa de Gaza. Nesta segunda, 2 pessoas ficaram feridas em um ataque com faca em uma estação de bonde da Cidade Santa. O agressor foi morto a tiros pela polícia israelense. O Hospital Hadash de Jerusalém disse ter recebido 2 feridos. O exército confirmou que um deles é um soldado. O ataque ocorreu perto da fronteira entre o setor palestino de Jerusalém Oriental, ocupado por Israel, e o restante da cidade. As tensões iniciais que levaram à recente escalada de violência entre o movimento islamita palestino Hamas e o exército israelense em Gaza começaram no final de abril no bairro de Sheikh Jarrah. A China negou que 3 pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan, cidade que já foi o epicentro da pandemia, tenham sido infectados com uma doença que exigia atendimento hospitalar
antes que a Covid-19 se espalhasse pelo mundo. Citando um relatório da inteligência dos Estados Unidos, o Wall Street Journal afirmou que 3 pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan tinham sido afetados em novembro de 2019 por sintomas compatíveis tanto com os da Covid-19 quanto uma infecção sazonal. Nesta segunda-feira, a China negou que cientistas do laboratório tenham sido infectados com uma doença que exigia atendimento hospitalar antes que o coronavírus se espalhasse pelo mundo. A cidade chinesa de Wuhan foi o primeiro epicentro da pandemia. Pequim revelou na Organização Mundial da Saúde, em 31 de dezembro de 2019, a existência de um foco de casos de pneumonia. Mas o governo chinês sempre lutou contra a teoria segundo a qual a Covid-19 poderia ter escapado de um de seus laboratórios. Questionado a respeito da possibilidade, um porta-voz da diplomacia chinesa, Zhao Lijian, qualificou nesta segunda as declarações do jornal americano como totalmente falsas. A hipótese de um vazamento do vírus de um laboratório chinês foi alimentada, entre outros, pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Depois de uma estadia de 4 semanas em Wuhan no início deste ano, um estudo conjunto da OMS e especialistas chineses em março considerou que um incidente de laboratório era altamente improvável. Os especialistas defendem a teoria geralmente aceita da transmissão natural do vírus de um animal, provavelmente um morcego, para o homem, por meio de outro animal ainda não identificado. E a Índia superou a marca de 300 mil mortes por Covid-19, o terceiro país a atingir este número depois dos Estados Unidos e do Brasil, enquanto a onda de contágios deixa o sistema hospitalar em colapso. Foram 50 mil óbitos em 2 semanas e o balanço de contágios alcança 26.700.000 pessoas desde o início da pandemia. O país reportou nesta segunda 4.454 mortes por coronavírus, o segundo maior balanço diário, após o recorde de 4.529 óbitos na quarta da semana passada. Muitos especialistas acreditam que o número real é muito mais elevado, já que a doença se propagou das grandes cidades para as áreas rurais. Nestas regiões vive a maior parte da população de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas da Índia e há menos serviços de saúde. A atual onda de contágios lota os hospitais e provoca a escassez de oxigênio e medicamentos. Corpos de possíveis vítimas de Covid-19 foram observados flutuando no sagrado rio Ganges ou enterrados em covas rasas. Os Estados Unidos recomendaram hoje aos seus cidadãos que não viajem ao Japão, sede dos próximos Jogos Olímpicos, citando o risco crescente gerado pela pandemia há apenas 2 meses do início das competições no país asiático. O sucesso dos Jogos Olímpicos de Tóquio segue sob a ameaça da Covid-19. O governo americano cita o crescente risco gerado pela pandemia há apenas 2 meses do início das competições no país asiático. O Japão é criticado por sua lenta taxa de vacinação, com apenas 2% dos 125 milhões de habitantes imunizados. O país abriu os primeiros centros de vacinação em massa às pressas, em uma campanha prévia às Olimpíadas, canceladas no ano passado devido à pandemia. A maioria da opinião pública japonesa se opõe aos jogos e os organizadores garantem que podem ocorrer em segurança sanitária. A maior parte dos atletas e membros de delegações que ficarão na Vila Olímpica precisarão ser vacinados antes de chegar ao Japão, embora a vacinação não seja um requisito para participar dos Jogos. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã.